Então tá, vamos dar início então, sem mais delongas. Sejam todas muito bem-vindos. Nesse vídeo eu respondo a dúvidas de quem deseja viver de design. Lembrando que a gente está nesse movimento de impactar o nosso mercado, para que mais pessoas saibam aquilo que é essencial para a gente viver dessa profissão que é tão apaixonante. Então, só ser criativo não vai te levar a lugar algum. A gente precisa olhar para aquilo que é essencial e muitas vezes invisível aos olhos de muitas pessoas. Tem que saber vender, tem que saber precificar, tem que saber negociar, tem que saber apresentar um projeto de forma profissional. E é por isso que a gente está aqui, procurando trazer a nossa experiência, as nossas verdades, o jeito que a gente fez e praticou ao longo desses 8 anos que a Valkyria está procurando evoluir também nesse sentido. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a responder as perguntas de vocês. Mandem aí, eu vou procurar responder dentro do possível, uma a uma. Começando aqui com a pergunta dos nossos amigos da Post Design, né? O que fazer quando o cliente diz que tem medo de trocar a marca dele? Vou anotar aqui para depois virar a legenda do nosso post. Medo de trocar a marca. Olha, aí tem 2 tipos, né, de prospect. Aquele prospect que acha que não precisa, e aí a gente está ali talvez de uma forma ativa, tentando vender o nosso serviço, e tem aquele prospect que nos procura, ou seja, a demanda reativa. A demanda reativa, eu vejo que tem uma facilidade maior da gente conseguir minimizar essas inseguranças, né? Porque ele está talvez até convencido por ele mesmo de que ele precisa realmente trocar, e tanto que ele já nos procurou para isso, né? Já procurou um serviço de design. Agora, quem acha que não precisa, aí é um trabalho um pouco mais desafiador. A gente precisa criar mais valor para esse prospect, a ponto de que ele se dê conta, sem a gente vender necessariamente isso, de que ele pode, né, fazer um trabalho por ele mesmo, de investir no design, né, contratando o seu serviço. Então, eu acho que esse é o grande lance, assim, da gente identificar que tipo de prospect eu estou lidando. É um prospect que me procurou para trocar a marca, mas ele ainda assim está inseguro, e aí cabe a nós passar toda a segurança possível para ele a partir do nosso repertório, a partir dos nossos cases, a partir dos clientes que a gente já atendeu. Então, tudo isso, do nosso processo principalmente, mostrar como a gente trabalha, tudo isso vai trazer mais segurança para esse prospect que nos procurou. Agora, para o prospect que não nos procurou e que a gente está, digamos assim, querendo trabalhar com ele, indo até a porta dele, batendo lá, para tentar oferecer o nosso serviço, porque a gente identifica ali um cliente potencial, talvez um pitch, né, que é o perfil ideal de cliente hoje. Então, atualmente na Valkyria a gente só vai atrás de quem é pitch, então é importante a gente fazer essa distinção, né, de quem é lead, de quem é prospect realmente. Então, quando a gente está diante desse tipo de pessoa ou empresa que a gente deseja servir, aí a gente pode analisar se, por exemplo, o concorrente dele trocou de marca e ele não. Então, isso pode ser um belo indício de que uma mudança seria bem-vinda, né? Já que o concorrente dele acabou de fazer esse movimento. Então a gente tem que estar atento ao mercado desse prospect, né? Se a gente quer trabalhar com ele, a gente tem que estar atento. Olhar para pesquisas, olhar para tendências, olhar para reports, olhar para tudo aquilo que está em torno desse cara, né? Desse cara ou dessa pessoa, dessa diretora, dessa empresária, enfim, da pessoa responsável por essa marca, por essa empresa. E servir genuinamente sem esperar nada em troca. Então a gente pode enviar um material para essa pessoa, a gente pode fazer uma abordagem via LinkedIn, do tipo, olha, estou vendo aqui o teu trabalho é primoroso,
é legal, e eu quero te dizer que a gente pode ir para um outro nível, que eu posso te auxiliar a ter ainda mais resultado, que é isso que o design proporciona, né? A gente consegue, por meio dele, criar mais valor para as pessoas, fazer com que as pessoas tenham mais amor, mais fidelidade, mais apreço, mais desejo por uma marca, ou um produto, ou um serviço. Então, a gente tem esse poder e a gente tem que conseguir falar isso para os nossos prospects, para que eles tenham segurança ao nos contratar. No fim das contas, é isso que define a segurança, né? A segurança, ela nos livra do medo. E aí a gente consegue romper, né, essa barreira aí do prospect que tem medo de trocar a marca, ou tem medo de desenvolver uma nova embalagem, ou tem medo de lançar um novo produto. Então, o escopo pode variar, mas os sentimentos são muito parecidos, né? A gente é tudo muito parecido. Então, nós designers, enquanto profissionais prestadores de serviço, temos as nossas inseguranças e os possíveis clientes também têm, né? Muito parecidas, porque nós somos todos seres humanos, afinal, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. E fazer essa distinção é importante, né? Eu estou diante de um prospect que me procurou para desenvolver uma marca, mas ainda assim está inseguro, então aí cabe que a gente já fez, a gente precisa fazer isso. E é importante que a gente saiba diante de quem a gente está. Ok? Valeu, Post-it, grato pela pergunta. Vamos para a próxima, que hoje tem. Bora lá, pergunta do Mark. O debriefing é um resumo do briefing ou o debriefing viria dentro da proposta comercial? Travou, não ouviu o final. Tá, deixa eu... Cara, mas Post-it, só para te esclarecer que eu estava repetindo um pouco da minha resposta, tá? Estava sendo meio prolixo ali. Mas é aquilo ali mesmo. A gente precisa passar a segurança e se a gente estiver diante de um prospect que nos procurou, é a partir do nosso repertório, dos projetos que a gente já desenvolveu, para quem a gente já trabalhou, o nosso processo, mostrar como a gente faz as coisas. E se a gente estiver diante de um prospect ideal, né, de um pitch, a gente precisa ver o que está acontecendo no cenário dele, no mercado dele, para poder servir ele a ponto de chamar a atenção dele. Chamar a atenção, faz um diagnóstico, faz alguma coisa que vá mostrar para ele que a gente sabe o que está fazendo e que ele pode confiar no nosso trabalho, né? Ele não vai ser o primeiro e nem o último a nos contratar. Então, é isso, tá? Vou voltar para a pergunta do Mark aqui. O debriefing é um resumo do briefing ou o debriefing viria dentro da proposta comercial? Legal. Debriefing. O debriefing, Mark, no nosso entendimento, tá? Como a gente lida com isso aqui, a nossa maneira de enxergar isso, o nosso conceito de debriefing é que ele é o resumo, né? Ele é o resumo, ou melhor, ele é tudo aquilo que a gente entendeu e a gente ouviu no processo de briefing. Porque o processo de briefing, ele é essa coleta de informações, né? Então, a gente faz dois briefings, a gente tem dois briefings. O primeiro deles é o briefing comercial, que é alguém do meu time que faz. Então, são perguntas que a gente vai fazer para o prospect, ainda não é cliente, né? Vamos começar a utilizar esse conceito, né? Porque só é cliente quem aceita a proposta comercial e assina o contrato. E a gente emite nota. Esse é o cliente. Até ele fazer isso, ele ainda é um prospect, né? Então, a gente faz essa distinção aqui. Então, o briefing comercial, ele é feito a partir de perguntas para o prospect. Então, a gente vai entender sobre escopo, sobre expectativa, sobre objetivos, vai entender para quando ele precisa, vai entender algumas coisas que são fundamentais para a gente estruturar a nossa proposta comercial. Então, do briefing comercial, eu tenho a proposta comercial perfeita. E assim, quando o cliente vira cliente mesmo, né? Quando esse prospect passa a se tornar um cliente,
a gente tem um momento que a gente chama de momento de kick-off, né? E dentro desse momento de kick-off, que é a primeira reunião presencial ou virtual do projeto, em que a criação faz essa condução, né? Há uma passagem de bastão do time de vendas para o time criativo, no caso aqui da Valkyria, e aí a criação faz uma nova rodada de perguntas, diferentes daquelas perguntas que a gente fez lá no time de vendas. Então, vamos aprender outras coisas a respeito do cliente. Vamos olhar mais para a história dele, a gente vai olhar mais, ainda mais para os objetivos, aquilo que é legítimo da marca, ou da empresa, do negócio, aquilo que é diferenciador perante a concorrência, o que ele entende que é o que é, digamos assim, relevante para o público-alvo dele, se ele tem clareza do público-alvo dele. Então, é mais profundo para a gente saber um pouco a respeito de onde a gente está pisando, sabe? No sentido de projeto. A gente precisa perguntar coisas mais relativas ao projeto. E depois que a gente tem esse material, né, essas respostas, a gente monta uma apresentação. E essa apresentação que a gente envia para o cliente, a gente chama de debriefing. É o debriefing da criação, né? Então a gente reúne todas as informações, mapeia os padrões, coloca entre aspas aquilo que o cliente falou e fica um material muito rico, né? E o cliente começa a ter, digamos assim, já a primeira entrega. E isso é bom porque o nível de ansiedade dele vai baixando. Então, se ele está lá esperando, ansioso pela marca, pela embalagem ou pelo produto que ele contratou, o debriefing é uma maneira dele, ver que a gente já está trabalhando, entendeu? Ele já teve uma primeira entrega, a gente já manda um PDF aqui, é como a gente manda, tá? Uma apresentação de slides em PDF que variam em relação ao número de slides, mas são apresentações bem profundas, né, que trazem dados consistentes, coisas que a gente ouviu ao longo da conversa, e isso mostra que a gente prestou atenção em cada coisa que ele disse. E isso é muito importante, isso vai trazer segurança também para o seu prospect, né, que agora já é um cliente, no caso, do debriefing. Então, é isso, cara, essa é a diferença, tá? O debriefing, ele é a consolidação dos aprendizados obtidos na reunião de briefing da criação. Tá? Então, uma coisa é briefing comercial, que é o time de vendas que faz. Depois que virou cliente, tem outro briefing, que é um briefing que aborda outras questões, né, mais aprofundadamente, e também questões específicas do projeto em si. Ok? Respondido, Mike? Espero que sim. Bom, tem mais uma aqui. Como é o debriefing na prática? Não sei se eu respondi, mas vou botar aqui que eu acho que tá dentro desse assunto, né? Como é o debriefing na prática? Você faz o debriefing depois da assinatura do contrato? Não, acho que eu respondi, né? Mas vamos de novo. O debriefing, ele é a consolidação dos aprendizados da reunião de kickoff. O que acontece na reunião de kickoff? Tem um momento de sensibilização, que é uma forma da gente alinhar os interesses e fazer a gestão das expectativas. Então a gente faz isso no momento de sensibilização. E é nesse momento que a gente fala da importância do cliente participar do projeto, da importância dele nos fornecer as informações que precisam para a gente desenvolver, para a gente ter o bom andamento do projeto, dos trabalhos. É nesse momento que a gente fala que o resultado do projeto, né, o sucesso desse projeto está diretamente relacionado com a qualidade da entrega dele também, né, que ele é tão responsável quanto nós, assim, por principalmente trazer as informações que a gente precisa, né? Quanto mais informação, quanto mais profundidade ele nos trazer nas respostas dele, nesse momento de briefing, melhor porque a gente vai entender mais do negócio dele. Então, assim, depois da assinatura do contrato, o que acontece é a gente marcar essa reunião de kickoff, né? Então, a gente alinha com o time criativo, alinha com o cliente e marcamos essa data, né? E aí, nesse dia, é que a gente faz a passagem do bastão, do time de vendas para o time criativo, né? Para a criação propriamente dita. Aqui na Valkyria a gente tem uma estrutura bem definida, né? Então,
meu sócio e líder de criação, que é o Matheus, ele toca e lidera a criação, né? Mas nem sempre ele está presente em todos os kickoffs de projeto, né? Porque a gente vai tocando alguns projetos simultaneamente, né? Precisa fazer isso, né? E tem pessoas mais sênior, tem pessoas mais júnior, pessoas que podem também conduzir essas atividades, né? Junto com a gente, do time de vendas, que fica também ali nesses primeiros momentos, porque ainda somos a referência, né, desse prospect que virou cliente. Ele ainda tem em nós aquela pessoa de contato, né, com quem ele negociou, com quem ele trocou ideia por muito tempo, com quem ele compartilhou pela primeira vez o desafio dele e o problema que ele queria resolver. Então é um pouco sobre isso, tá, Mark? Que a gente fala, que é o nosso debriefing. Vamos lá. Pergunta do Rafael Crespo. É viável cobrar royalties sobre as vendas dos produtos do cliente? Sim, com certeza. Não só é viável, como a gente faz isso, né? A gente tem esse modelo de remuneração e acredita muito nele, né? Ele é o ganho pelo sucesso. Então, há um risco maior, obviamente, né? Mas a gente pode ganhar muito mais se o produto der certo, né? Se a gente fizer a nossa parte e se o cliente fizer a parte dele também. Porque num modelo de remuneração por royalty, o que acontece, né? Geralmente, digamos que a gente vai desenvolver um projeto dessa caneta aqui, tá? E para desenvolver essa caneta aqui, só ela, se não tivesse um modelo de remuneração por royalties, né? A gente poderia falar de um projeto aí de 50 mil, sei lá, 50 mil, 70 mil, né? O design de uma caneta. Estou chutando aqui os valores, tá? Agora, se é por royalty, com certeza o cliente não está disposto a investir os 50 ou 70 mil que a gente, né, entende que vale o nosso serviço quando a gente estiver falando de um job, né? Um formato por job. Então, num formato de royalty, ele vai querer pagar menos na entrada ou até não vai querer pagar nada. Isso acontece. E aí ele vai nos dar um percentual sobre cada unidade vendida dessa caneta. Então depois, quando o produto for comercializado, né, que ele for fabricado, for desenvolvido, fabricado e aí comercializado, aí a gente vai ter um percentual sobre cada unidade vendida. Isso é muito bom. A gente já teve alguns projetos em que isso foi possível e é legal, assim, tu não ganha tanto no início, né, de cara, não amortiza aquele investimento que tu fez, mas no longo prazo parece bom. No longo prazo as nossas experiências foram boas, né, de royalties. A gente foi lá, fez um esforço inicial, o cliente também fez um esforço inicial para colocar aquilo em linha, digamos assim, né, fabricar, colocar em linha, distribuir, comercializar e aí fez sentido depois de um certo tempo, mas para nós, assim, nas nossas experiências, o retorno, né, assim, o break-even, né, é depois de um ano, geralmente. Né? E assim, um ano vendendo, tá? Porque, como a gente está falando de desenvolvimento de produto, são ciclos longos, dependendo do tipo de produto que a gente estiver falando. Né? No setor moveleiro, é mais rápido, né, que a gente não tem desenvolvimento de molde ou matrizes. Né? Agora, se tu for pegar um segmento de utilidade doméstica ou até, sei lá, eletrônico, alguma coisa assim, pode ter um ciclo de desenvolvimento de produto bem longo, né? Uma coisa é o design, né? A gente vai lá, desenha e tudo. Outra coisa é o desenvolvimento disso, né? É poder separar esse conceito de design em componentes e aí cada componente vai ter que ter uma ferramenta para ser fabricado e essa ferramenta para ser fabricada leva um tempo também. Então, isso acaba tornando esse ciclo mais longo do que a gente gostaria, né? Então, o trabalho do designer ele acontece até certo ponto e depois é muitas vezes com o cliente, com a engenharia desse cliente, com o setor de desenvolvimento de produto e a gente tem que aguardar
tem que aguardar o tempo, ter paciência e esperar que tudo fique pronto para ser comercializado e aí sim a gente passar a receber esse percentual sobre cada unidade vendida de um produto. O royalty é isso. Então, Rafa, não só é viável, como a gente tem esse modelo de remuneração possível e pratica ele. Tá? Temos uns três casos aí de projetos em que isso foi possível e é bom. No longo prazo é interessante para nós, estúdios de design. Eu vejo assim, pelo menos. Vamos lá, mandem mais perguntas aí. Mais uma aqui do Post-it. O que deve conter um case no portfólio? Deixa eu só anotar aqui a anterior. O que deve conter um case? Como estruturar o processo? Olha, eu acho que dentro da sua pergunta você trouxe a minha resposta. Eu gosto de cases que focam no processo, porque assim, hoje em dia todo mundo tem acesso a não sei quantos mockups, não sei quantas coisas para aplicar, para deixar tudo mais pasteurizado, assim, parece que todo mundo tem as mesmas ideias, né? E eu vejo que o foco no processo ele diferencia um case, assim, um case que é bom, um case que tem 2PCA. O que é o 2PCA? É mostrar justamente o processo, né? O passo a passo que foi feito para chegar do ponto A para o ponto B. E esse processo ele precisa ter profundidade. Então, um bom case, no meu entendimento, ele mostra o quão profundo a gente foi, não só no resultado, mas principalmente nas nossas análises. O que a gente investigou para chegar naquele resultado? Com quem que a gente conversou? Quais são as nossas fontes de aprendizado? Porque a gente não nasce sabendo de tudo. Um designer não tem conhecimento sobre todos os mercados, de saúde, de advocacia, de marketing, enfim, não tem como saber de tudo. A gente precisa ter a humildade suficiente para reconhecer isso e se colocar no lugar do aprendiz. E aí, o quão profundo eu sou, o quão dedicado eu sou para aprender sobre determinado contexto, sobre determinado universo. Então, a gente procura aqui na Valkyria ter muita profundidade nos cases, ter muita profundidade nos projetos. E aí a gente tem essa... A galera tá na Valkyria trabalhando aqui hoje, eu não estou meio tonto aqui, não sei. Mas vamos lá. Me perdi. Tem reunião agora, é isso mesmo? Que legal. A galera vai ficar bem feliz aqui. Tudo bem. Assim, ó. Vamos ver. Qual era a pergunta mesmo? Case no portfólio, né? Vamos lá. Então, outra coisa, né? 2PCA. A gente está na sigla. Bora lá. Consistência. Profundidade nas nossas análises é muito importante para a gente colocar no case. Então, quando eu estou diante de um candidato para se inscrever a uma vaga da Valkyria, por exemplo, ou até mesmo analisando outros estúdios concorrentes, eu vou olhar a profundidade, né, com que as análises são feitas, a profundidade na pesquisa, para que eu possa ver a consistência das alternativas que foram geradas. Então, acho que isso é uma coisa importante também. Ver quais foram os caminhos possíveis para se chegar à solução que essa pessoa ou que essa empresa teve, né? E aí, o resultado final, né, que é aquilo que é mais apropriado para o cliente de quem está montando o case. Então, assim, já me perguntaram, né, algumas vezes, Moisés, qual que é o estilo visual da Valkyria? Né? E eu não pensei muito assim, cara, é o mesmo de sempre, é o mesmo de sempre. Mas como assim o mesmo de sempre, né? Vocês têm uns projetos tão diferentes e tal, não tem nada a ver uma coisa com outra. É exatamente isso. Ele é o mesmo de sempre porque ele é sempre apropriado para o nosso cliente. Porque
eu não acredito em empregar o estilo visual do estúdio em todos os clientes. Né? E eu sei que tem pessoas que fazem isso, né? Tem o seu estilo próprio e aquilo, né, trazem em todos os projetos. Mas eu não acho que é o caminho, eu não acho que é o mais apropriado. A não ser que, né, seja alguma coisa, sei lá, de ilustração, e aí a gente procurou aquele ilustrador com aquele traço, com aquele estilo, porque é aquilo que a gente queria incorporar no projeto, aí tudo bem. Eu estou indo atrás daquele estilo, mas ainda assim, eu acho que o estilo é uma coisa, outra coisa é a gente poder adequar esse estilo à estratégia de marca do cliente, né, aos objetivos dele, às características dele, aquilo que é legítimo dele. Então, acho que isso é super importante fazer, né, a gente trabalhar com o que é apropriado para os nossos clientes. E esse é um grande desafio, né, porque nem sempre o que é apropriado é o mais cool, né? É o mais cool, é o mais legal, é aquilo que dá visibilidade, que dá prêmio. Então a gente precisa tá muito ciente disso, né? E honrar que o que a gente precisa é levar para o nosso cliente o melhor, é levar para o nosso cliente valor para o cliente dele, para que o resultado apareça. Então eu acho que é por aí, tá? Que a gente precisa fazer essa virada de chave, assim, quando a gente está falando de case no portfólio. É 2PCA. 2PCA resume isso. Então, um bom case, ele precisa ter isso. A gente avalia muito isso, né? Não só o resultado final, não só como a pessoa tem habilidade de utilizar um mockup, né? Porque mockup hoje em dia tá bem disseminado, todo mundo domina e pode ter acesso, né? Então, o que diferencia um bom case é o quão profundo a gente foi, como que foi esse processo, quais são as alternativas que a gente trouxe, tem consistência, não tem consistência, e o resultado final, está apropriado ou não está apropriado. Então, acho que esse é o pulo do gato para a gente ter bons cases e ganhar ainda mais autoridade. Vamos lá. Pergunta do Mark aqui. Mais uma dele. Aqui eu respondi. Ok. O que devemos considerar na análise de concorrentes na criação de identidade visual? Boa. Olha só. É importante que a gente avalie a concorrência. É bem importante. Não só a concorrência, mas também os benchmarks, que podem nos trazer inspiração para o projeto. Então, quando a gente está falando de concorrente, a gente está falando de empresas que podem competir, né, com essa empresa, com essa marca que a gente está criando, a identidade visual. Então, são duas pesquisas, né? A pesquisa de concorrentes e a pesquisa de benchmarks. O que são benchmarks, né? No nosso entendimento? Benchmarks são aquelas empresas, aquelas marcas que estão na crista da onda, assim, né? Que são referência em nível mundial, não só aqui no Brasil, mas que a gente pode se inspirar, olhar para fora e ver o que a empresa X, a empresa Y, a empresa Z está fazendo de legal lá fora para a gente se inspirar.